O controle de sistemas dinâmicos através de controladores digitais está sujeito a alguns aspectos de imprecisões que são inerentes aos controladores digitais. Isso é o que dificulta o projeto desse tipo de sistema de controle. Tratando da interação de sistemas dinâmicos, contínuos, com controladores digitais que funcionam no que podemos chamar de mundo discreto, né? No mundo digital. Aqui nós vamos abordar três aspectos que são inerentes e, portanto, não conseguimos nos livrar dessas três características que estão presentes em qualquer controlador digital. Então, um sistema digital possui três características. A primeira delas é o fato de as amostras que vêm de um sinal contínuo de um determinado sistema dinâmico, elas são acessadas em instantes específicos de tempo. Suponha que eu tenha um sinal qualquer, analógico, disponível, sendo medido por um sensor de velocidade, por exemplo. O meu controlador digital, ele tem acesso a esse sinal de velocidade de acordo com um determinado período de amostragem. Suponha que esse período seja de 1 segundo. Então, a cada 1 segundo, esse controlador digital toma uma amostra desse sinal de velocidade. Essa característica, damos o nome a ela de discreto no tempo. Dizemos que o controlador ele é discreto no tempo, por causa dessa característica. Ou, às vezes, também chamamos de amostrado no tempo. Aqui vamos resumir e falar simplesmente amostrado. Então, quando eu disser que um sistema é amostrado, significa que ele é discreto no tempo, ou seja, tem acesso aos valores do mundo externo em instantes específicos de tempo. Segunda característica: uma vez que os valores estão disponíveis internamente em um controlador digital, esses valores eles não podem ser armazenados ou utilizados em cálculos com um valor exatamente correspondente àquele do mundo real. Porque os processadores, os microcontroladores, eles são máquinas eletrônicas sequenciais que têm memórias, essas memórias têm limites e, portanto, não conseguimos representar quaisquer valores do conjunto de números reais. Conseguimos apenas representar alguns valores. Essa é a característica de um sistema discreto na amplitude. Já não é mais uma questão temporal, é uma questão de amplitude. E aqui vamos dar um nome para resumir de quantizado. Essa é a segunda característica do sistema digital. A primeira, amostrado, a segunda, quantizado. Além disso, quando esses valores já amostrados e quantizados estão disponíveis, o controlador realiza cálculos. Mas esses cálculos eles levam tempo para serem executados. Esse tempo de execução faz com que o resultado só esteja disponível com um determinado atraso com relação ao instante que a amostragem foi feita. Então, a essa característica damos o nome de atrasado no tempo. E aqui, para resumir, vamos falar simplesmente atrasado. Portanto, a primeira característica e a terceira lidam com aspectos temporais. A segunda lida com aspectos de amplitude. Agora vamos entender um pouco melhor como ocorre essa transição de um sinal do mundo real, sinal do mundo contínuo, vamos chamar o mundo real de mundo contínuo, como que acontece essa transição desse sinal para o mundo digital, passando por essas três transformações. Então, aqui no mundo real, vamos assumir que ele é contínuo.
ou pelo menos com essas 3 características muito menos passíveis de serem tratadas ou consideradas. E eu tenho medidas de determinados sensores disponíveis aqui. Essas medidas elas estão disponíveis a qualquer instante de tempo. Quando elas entram em um mundo digital, eu já tenho a transição para o mundo digital, que é o controlador, no nosso caso, o próprio controlador digital. Também chamamos de computador digital. Essa transição, ela ocorre primeiramente pela operação de amostragem. Aqui usamos o ícone de uma chave para expressar a amostragem. Então essa chave, esse ícone de chave quer dizer que este sinal disponível para o sistema digital, ele é amostrado a cada instante que essa chave fecha. Que é uma coisa interessante, porque a chave fica fechada em um espaço de tempo muito pequeno. Então a maior parte, essa chave está aberta. O período de amostragem é a duração dessa chave aberta. E o instante em que a informação é tomada é aquele instante infinitesimal onde a chave fecha rapidamente e abre novamente. Então, este sinal, agora amostrado, ele tem uma característica similar a essa daqui. A gente tem apenas amostras deste sinal. Note que agora o sinal não está disponível em todos os instantes de tempo, mas em apenas alguns instantes de tempo. Aqui termina essa característica de amostragem do sistema. Então, vem uma outra operação que representamos por esse símbolo de uma escadinha. Essa escadinha significa que um valor em um determinado instante pode ser representado dentro do computador, mas o próximo valor mais próximo dele, ele não é um valor infinitesimalmente próximo a ele. Ele tem uma distância finita bem definida. Por isso dizemos que ele é quantizado. Então, olhando em maiores detalhes para este sinal, vamos manter aqui para fins de comparação o sinal amostrado que entrou nessa transformação e vamos tentar olhar para uma versão quantizada dele. Essa versão quantizada, elas teriam um valor um pouco diferente, mas ainda no mesmo instante de tempo. Então note que essas amostras vermelhas que eu estou colocando aqui, elas não estão posicionadas exatamente sobre os pontinhos, as amostras. Isso é o efeito da quantização. E, por fim, podemos considerar que uma lei de controle que será devolvida ao mundo real, ou seja, cálculos, determinados cálculos aqui de controle, esses cálculos eles levam um determinado tempo para serem executados. Então, olhando para as amostras do sistema quantizado, já distorcido pela quantização, mas ainda considerando que eles estão disponíveis no tempo da amostragem, podemos perceber que após o cálculo do controle, estes sinais eles estão deslocados no tempo. Esse deslocamento no tempo, e é um atraso, por isso a característica tem esse nome, atrasado no tempo, e essa característica é uma distorção temporal. Então a primeira característica temporal, o primeiro aspecto temporal que a gente tem aqui é a disponibilidade das amostras. E o outro é o atraso para essas amostras serem disponibilizadas novamente para o mundo contínuo. Aqui nós não vamos lidar com conversão digital analógica,
mas aqui conseguimos resumir todas as 3 características de um sistema digital, tanto sobre os aspectos de tempo quanto de amplitude.